O Congresso impôs uma série de derrotas ao governo ao derrubar vetos presidenciais e restabelecer trechos sensíveis para o orçamento. Em uma sessão conjunta, deputados e senadores rejeitaram grande parte dos vetos ao programa de renegociação de dívidas dos estados e dispositivos centrais do novo marco do licenciamento ambiental. Além disso, a escalada da crise entre Congresso e governo também ameaça matérias importantes para o Planalto, como o orçamento do próximo ano, PEC da Segurança Pública e a aprovação de Jorge Messias para o STF. Você, Kriegner, sinal de que aquele processo de retaliação está ligado, né? Uma introdução a esse tema, um minutinho. Não, com certeza, Caniato, é um sinal de retaliação, sim. De certa maneira, alguns desses vetos, eles de fato eram bastante negativos. Eu vou destacar aqui o veto que fala sobre a impossibilidade de estados e municípios de determinarem ali as suas políticas diretrizes, né, ambientais na questão de licenciamento. E isso é negativo, porque você submete todos os estados e municípios à mesma medida ali que é federal. Ou seja, faz sentido nós pensarmos que uma medida ambiental ou uma proporção, uma porcentagem ali e um requerimento para o estado, por exemplo, de Roraima, deve ser o mesmo do que para um estado, para a região metropolitana de São Paulo, e medidas assim em estados tão diferentes, especialmente na questão de vegetação, de preservação, manter certa autonomia nos estados e nos municípios é de certa forma positivo. Mas o que chama atenção e que indica esse clima de revanchismo é a falta de parecer técnico. E aí que a gente vê, porque sim, as medidas, os vetos da Presidência da República foram acompanhados de justificativas técnicas, mas a derrubada do veto não. E aí então indica um clima de revanchismo muito maior, Caniato. Você, Dávila, quais aspectos dessa tomada de decisão do Congresso a gente precisa destacar? É uma pena que a derrubada do veto não seja baseada em convicções, no que está no projeto. E é uma pena que foi, na verdade, um balde de derrubada de vetos como forma de retaliação política, bem colocado pelo Kriegner, que é isso aí, o negócio não tem a explicação técnica. Quando tem um embasamento muito técnico, aliás, o primeiro nessa questão ambiental que o Kriegner trouxe, que é tão importante, é a questão do federalismo. Os estados têm que ter independência para fazer a sua legislação ambiental de acordo com a realidade local. Por exemplo, tinha um dos artigos lá que é aquela história de que você não pode construir nada a 200 metros da beira do rio. Bom, o que você vai fazer? Derrubar todos os prédios na Marginal Pinheiros aqui, porque não pode? É uma coisa estúpida, não tem nada a ver. Você tem uma propriedade, uma fazenda enorme na Bahia e você ali não tem um riacho lá e você não pode construir a casa a 200 metros de distância do rio. Isso não faz sentido. Então, as coisas não fazem sentido. Um país com uma realidade tão diversa do Brasil, nós temos de cada vez mais descentralizar o poder, tirar o poder de Brasília e empoderar os governos estaduais. Esta é a beleza do federalismo. Ter políticas públicas que são moldadas de acordo com a realidade local. Então, esses vetos foram importantes no sentido que este governo só pensa em aprovar projetos para centralizar o poder, seja no meio ambiente, seja a questão orçamentária ou principalmente a questão da segurança pública. Tudo isso é errado, é contra o que está na Constituição, que é o sistema federativo. Por isso, vamos honrar o sistema federativo, aliás, essa é uma boa bandeira para os candidatos de direita, e descentralizar o poder, tirar poder de Brasília e devolver poder para os estados e municípios. Pois é, as análises dos nossos comentaristas sobre a tomada de decisão do Congresso Nacional que derrubou uma porção de vetos do presidente da República sobre várias pautas, mas principalmente sobre as questões que envolvem o licenciamento ambiental. Mota, vou pedir para você fazer uma introdução ao seu próprio comentário, daqui a pouco a gente recebe a rede, aí você poderá falar com todo mundo. 30 segundos, só uma manchete, um destaque para aquilo que você analisou dessa tomada de decisão do Congresso a partir dos vetos do presidente. Qualquer redução de burocracia e simplificação do ambiente de negócios é bem-vinda. O Brasil é um dos países que mais protege o meio ambiente do mundo e isso é graças à iniciativa privada, não ao governo.
Pois é, essa é uma discussão interessante. Quero, inclusive, reforçar nossa audiência para participar da enquete do dia, um tema que nós discutimos, inclusive, aqui na abertura do programa, jovempan.com.br ou então no YouTube de Os Pingos nos Is. Se você puder, participe e vote sobre as articulações políticas de olho nas eleições de 2026. Muito obrigado pela participação. Bem, antes do break comercial, nós falávamos sobre as várias derrotas para o governo nessa avaliação feita pelo Congresso Nacional, que decidiu derrubar os vetos presidenciais, e aí a leitura de muitos que isso seria mais um capítulo da crise entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Já outros falaram, não, isso seria derrubado de qualquer maneira. O Congresso não concorda com os vetos do presidente da República, e o Mota vai fazer agora análise justamente sobre essa situação. Olha, pelo que eu entendo, a derrubada desses vetos faz todo sentido, e se isso significa um movimento do Congresso de volta à sua autonomia e independência, tanto melhor. Mas vamos aguardar para ver, porque as decepções até aqui já foram muitas. Foram vários os momentos em que nós celebramos aqui decisões e atitudes do Congresso como sendo sinais de uma nova era, só para a gente dar com os burros na água. E eu vou lembrar, a melhor oportunidade para o Congresso mostrar que ainda é um poder autônomo, independente, continua sendo o projeto de anistia. Agora, Kriegner, muitos refletem sobre a extensão desse processo de crise, de retaliação do Congresso, principalmente do Senado, aos projetos do Executivo Federal. Fala-se, inclusive, há quem diga que há uma chance, uma possibilidade da indicação da Presidência da República para a Corte Suprema, essa indicação não ser aprovada. Você chegaria também a esse ponto? Entende que isso é factível? É muito difícil, Caniato, muito difícil dizer que não seria aprovado, apesar de ter um certo clima para isso. O que, na minha opinião, é mais provável de acontecer é algo semelhante ao que aconteceu com o atual ministro André Mendonça, justamente porque todo o processo, a sabatina ali junto ao Senado foi atrasada por muitos e muitos meses. Então, eu acredito que a postura de Alcolumbre deve ser um desgastar ainda maior essa situação, esperando mais para fazer essa sabatina e vendo ele já agendou, viu? Já agendou para o dia 10 de dezembro. E aí foi a nossa reflexão. Foi na contramão de André Mendonça. Ele demorou 9 meses, agora ele agendou para muito próximo. Daí fala-se, inclusive, na possibilidade do indicado não conseguir fazer aquele processo de beijamão, de convencimento dos senadores. E ele tem tentado fazer, né, justamente nesse sentido. Mas eu acho que seria a segunda vez na nossa história de alguém não sendo aprovado. E eu acho que realmente é um cenário bem complicado, difícil de não ser aprovado, apesar de ser triste. Eu falo isso, repito todas as vezes que tenho a oportunidade, porque os dois nomes ali a serem cogitados são muito... não são aquilo que interessaria ao público, né? Interessaria ao Brasil justamente por serem indicações políticas. E a gente precisa partir para um STF, para uma Suprema Corte de verdade, que seja de excelência jurídica, de carreira jurídica no judiciário, e não necessariamente alguém que vai só jogar para os times, né? Agora, Dávila, dá para a gente tentar fazer um exercício de compreender qual seria o objetivo de um processo de retaliação? Tem a ver com a indicação ao Supremo? E aí, na hipótese de avançar e esticar cada vez mais a corda nesse processo de retaliação, qual seria o objetivo? Que a Presidência da República reavaliasse, indicasse uma outra figura para a Corte? Renato, nunca é a pauta em jogo, sempre tem outras pautas por trás dessa história. Então, o negócio é a gente entender qual é a agenda oculta que nós não estamos tratando, que precisa sair do caminho para poder aprovar o nome de Messias no Supremo. O fato é o seguinte: o notório saber jurídico vem sendo substituído pela notória conexão política e notória afinidade ideológica. Isso empobrece a Suprema Corte, isso distancia a Suprema Corte do seu poder de corte constitucional.
E cada vez que as indicações têm o peso do notório, da notória ligação política se sobrepondo ao notório saber jurídica, as votações vão ficando cada vez mais apertadas. Por isso, não significa que o histórico passado é garantia de futuro numa votação. A recondução de Gonê, né, foi exatamente esse exemplo. Foram apenas, Canhato, quase por 4, 5 votos só. Bateu na trave. Por quê? Porque Gonê atuou politicamente e contrário à sua história de ser uma pessoa técnica. Agora, o que o fez converter de um homem técnico para um homem político é outra agenda oculta que nós não sabemos. Pois é. Agora, Mota, algumas pessoas da nossa audiência aqui escrevem e cobram o Congresso Nacional, outras até elogiam o Congresso Nacional, dizendo que o freio de arrumação para o país passa necessariamente pelo Congresso Nacional. E aí tem gente que pergunta, não poderia ser o início de um processo de mudança? Você tratou um pouco disso. Quantas vezes as pessoas chegaram a estourar rojões, né? Poxa, agora vai. E aí acabam se decepcionando. Você acha que tá com cara de que a gente já viu esse filme? Acho, Caniato. Infelizmente, eu vou decepcionar os nossos espectadores e a minha explicação é muito simples. Ela vem de uma coisa que foi dita com muita propriedade pelo grande economista Milton Friedman. Tudo é uma questão de incentivos. Quais são os incentivos que movem os parlamentares do Congresso Nacional? Eles estão lá em busca de um país mais seguro, de um país próspero, de um país onde a gente viva uma vida com mais tranquilidade, onde o Estado seja menor e o indivíduo seja maior? Ou eles estão lá em busca de oportunidades para eles mesmos? Eu acho que, por uma boa parte dos nossos políticos, a resposta é óbvia. Não houve nenhuma mudança nesses incentivos. Nada aconteceu de ontem para hoje, toda a semana passada para essa semana aqui, para que eles mudassem as suas ideias, os seus comportamentos. Eu vou lembrar também uma outra frase do Warren Buffett, que dá o bilionário americano, grande investidor, que explica um pouco essa questão de incentivos. O Buffett disse uma vez, olha, eu vou dar uma ideia para acabar com o déficit público dos Estados Unidos, para zerar o déficit. Basta aprovar uma lei dizendo que toda vez que o déficit for maior do que 3% do PIB, nenhum parlamentar no Congresso pode concorrer à reeleição. Você, Kriegner, dá para fazer o exercício sobre qual seria o objetivo, especialmente do Senado, nesse processo de retaliação? Há várias teses e teorias. Não seria somente por conta da situação que envolve a indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal, o desejo já demonstrado de Davi Alcolumbre pelo colega Pacheco? Com certeza o desejo do Alcolumbre está claro, né? Acho que é o principal fator que a gente pode considerar. Agora tem outros aí que vão surgir. Tem alguns indícios, mas acho que seria muito precoce poder pular para essas conclusões. Mas que existe um desembarque, Caniato, esse desembarque existe sim. Qualquer coisa relacionada ao governo federal está ficando fragilizado diante do Congresso, qualquer indicação e tentativa de também reconciliação, a própria ruptura, e aí eu estendo proximidade com as eleições também. Pois eu estendo isso para a Câmara dos Deputados também, a ruptura agora de Hugo Mota, presidente, com o líder do PT, né, o Lindbergh Farias. Realmente é um cenário que mostra que o governo federal está cada vez mais isolado, como já era previsto por muitos, mas que agora está se concretizando. Então, acho que o principal fator continua sendo isso. Não acataram a minha indicação, romperam aí com algum acordo que a gente tinha a portas fechadas. E o governo precisa muito do Congresso Nacional, né, Dávila, para ter o que apresentar na campanha eleitoral. Porque muitos falam o seguinte, bom, o que ele terá para apresentar na campanha eleitoral de 26, né? Quais serão os feitos? É fundamental uma articulação efetiva com o Congresso Nacional para conseguir avançar com aqueles temas que ele, o líder, né, julga
ser estratégico e fundamental para a campanha, sei lá, PEC da segurança pública. Se não tiver articulação, não vai tramitar, não vai avançar, não vai ser aprovado, não é? Canhoto, e aí não tem o que apresentar mesmo, mas o Congresso já deu grandes presentes de Natal para o governo, como foi, por exemplo, a oposição votando, essa turma da direita votando em massa em dar esse dinheiro da isenção do imposto de R$ 5.000 para o governo, que vai fazer com que ele tenha um caixa maravilhoso para distribuir muitas benesses, bilhões de reais para distribuir benesses em 2026. O fato é o seguinte: o Congresso Nacional, a partir de agora, vai cobrar cada vez mais caro para votar coisas. Essa animosidade com o governo não vai reverter de uma hora para outra. Nós estamos aqui praticamente mais 2 semanas de Congresso, depois vem recesso, aí o Congresso só volta em fevereiro, e a partir daí modus eleitoral, vai estar todo mundo com foco na eleição. Ou seja, vamos ter Congresso Nacional praticamente março, abril, maio, junho. Aliás, em junho já acaba, né? Porque a gente já sabe que festa de São João é o encerramento dos trabalhos e o início da campanha política. Então, não tem muito mais coisa a ser aprovada, não. E nenhum grande projeto de reforma será aprovado até lá. Então, agora é fim de festa. Acabou a história de aprovação do projeto. Daqui para frente, alguns projetos marginais serão aprovados e o Congresso já entra em 26, quando voltar do recesso, em pleno vapor de clima eleitoral. Pois é, esse desembarque anunciado, Mota, que tantas vezes alguns parlamentares já tinham apontado, sinalizado, ele deve culminar com uma rejeição por parte do Congresso àqueles projetos estratégicos importantes para o governo federal, como a PEC da segurança pública? É difícil dizer, Canhoto, é difícil prever até onde esse rompimento, essa rejeição vai. A gente gostaria que fosse muito longe, que chegasse ao ponto da rejeição de todos os projetos que são ruins para o Brasil, né? Até de rever projetos que já foram aprovados, como essa reforma tributária aí que vai ser um caos. Mas, enfim, eu não tenho essa esperança, Canhoto. Eu acho que isso aí é um ajuste que está sendo feito e rapidamente as coisas vão voltar ao normal. O Mota falou da reforma tributária. Eu nunca recebi na rede social aquelas mensagens, né, de empresas especializadas que ajudam a pessoa a abrir empresa no Paraguai. Olha só, as empresas de contabilidade praticamente agora têm um departamento para ajudar os empreendedores a abrirem empresas no Paraguai. Um dia a gente trata disso. Mas você, Kriegner, quando a gente fala desse desembarque, você até usou esse termo, né? A gente tem acompanhado vários parlamentares que anunciam esse processo de desembarque e algumas figuras desses partidos do Centrão ainda se mantêm na administração federal. Alguns agora jurando amor ao presidente da República. Enfim, os partidos do Centrão devem pegar uma outra via, devem partir para um projeto de aumento no número de cadeiras no Congresso Nacional e largar um pouco esse projeto do presidente da República? Vão largar. Eu creio muito nisso, e aí não sei se eu estou sendo contagiado aqui pelo otimismo do Dávila, mas eu creio que vão largar, Canhoto, justamente porque se você faz a conta, você vê que o cenário realmente é complicado e é difícil de se sustentar. Perto do presidente Lula só consegue ficar aqueles que têm um discurso mais ideológico e aqueles que conseguem, diante das suas bases eleitorais, justificar o injustificável através de discursos vazios em defesa dos mais vulneráveis, em defesa dos pobres e essas coisas, em defesa da democracia, né? Seja lá o que é essa defesa da democracia, que envolve tantas outras frentes, mas nenhuma delas muito concreta, realmente é ideológico. E tudo indica que a eleição do ano que vem, como a gente falou aqui, já diz isso muitas vezes, ela não vai ser tão ideológica, ela vai ser extremamente pragmática, tendo como principal foco aí a questão da segurança e a solução para a economia. Se a sua ideologia não trouxer nenhum tipo de alternativa a nenhum desses campos, uma alternativa que convença de fato o público, então realmente não vai ter espaço para a ideologia dessa maneira como estão pensando. Nisso, é só a esquerda radical que fica junto com o presidente Lula.
Você, Dávila, essas duas pautas vão determinar os debates na campanha eleitoral de 26? A situação econômica do país e a pauta de segurança pública? Na agenda, esses dois temas são prioritários, Dávila? Com certeza, porque são prioritários para a população. A população brasileira quer uma reação do Estado dura e contundente contra o crime organizado e a insegurança que reina no país. Aliás, uma das coisas pela qual Tarcísio de Freitas teve grande destaque em São Paulo foi justamente a sua política de segurança pública. Ele acabou com a Cracolândia, que era visto como um problema que não, só tinha que administrar porque não dava para acabar. Ele acabou com uma política de segurança dura e uma boa política social, de dar moradia justa às pessoas. Então, é assim que a população percebe na ponta o que o governo está fazendo ou não para a segurança pública. E aí a direita tem uma enorme vantagem, né, Canhato? A direita, os governadores de direita são os estados que têm os melhores indicadores de segurança pública. O problema da segurança pública está justamente nessa atitude molenga do governo federal em relação ao crime. Então, isso aí vai cair na conta do governo. Quanto à economia, nós vamos ter um crescimento medíocre. Todas as estimativas de crescimento no próximo ano estão entre 1,6% e 1,7%. É nada, é estagnação econômica. E com uma taxa de juro altíssima, que agrava a questão da inadimplência, não adianta aumentar salário se você está entregando no banco para pagar empréstimo que você não consegue e os preços sobem na gôndola. Então não adianta nada. Isso aí vai anular todo esse despejo irresponsável de dinheiro que o governo está fazendo na economia. Então, economia e segurança certamente serão dois temas quentes e que beneficiam enormemente a direita. Pois é, várias mensagens a respeito disso que os nossos comentaristas falam. Paulo César Valério Canhato, se prepare, Caiado virá com força. Brasil terá ordem e segurança. Enfim, deve ser um entusiasta de Ronaldo Caiado, mas ele traz essa mensagem justamente nessa discussão sobre segurança pública. Mota, o que é preciso que a população também compreenda nesse debate quando se fala de segurança pública e os problemas econômicos, enfim, muito provavelmente a gente vai acompanhar aquelas defesas, os apontamentos, as distorções em uma campanha eleitoral. Ah, isso deu certo, vamos fazer isso, enfim. Quais são os alertas que você gostaria de fazer para aquelas pessoas que sempre acompanham campanha eleitoral e na propaganda eleitoral parece que o Brasil pertence à elite do mundo, né? Nós começamos o programa falando sobre o que é ser de direita. E eu digo a vocês que existe uma distinção claríssima, inequívoca e evidente que você pode fazer entre pessoas que são de esquerda e pessoas que são de direita. E isso é evidente para qualquer um que se dedicar a prestar um pouco de atenção. A esquerda raiz, a esquerda progressista, socialista, marxista, não acredita que criminoso deva ser punido. Eles vão empacotar essa posição deles com inúmeras justificativas. Eles vão dizer que é pelos direitos humanos, que é porque as prisões estão lotadas, que é porque o criminoso é um pobre coitado que não sabia o que está fazendo, que é por causa da situação econômica. Eles vão dourar a pílula. Mas o centro da posição deles é essa. Quem é de esquerda não acredita que o criminoso deve ser punido. E isso explica a trajetória da legislação penal e do nosso sistema de justiça criminal nas últimas décadas. Já quem é de direita acredita que o criminoso sabia o que estava fazendo. Ele é responsável pela sua ação e, como eu disse em outro comentário, ele é movido a incentivos e punições. Então você tem que criar punições duras o suficiente para que ele, apesar da sua falha moral, apesar da sua decisão equivocada, ele não cometa mais crimes. Então, sempre me surpreende, Canhato, como é que políticos que têm essa posição clara, alguns disfarçam, mas outros não. Outros declaram com todas as letras.
como é que esses políticos conseguem ainda ter algum apoio num país onde 40 mil pessoas são assassinadas por ano, num país onde todo mundo já foi assaltado ou já teve alguém da sua família, algum amigo assaltado. Então, eu acho que isso é o que mais me chama a atenção quando a gente entra nesse debate com vistas a eleições. Pois é, inclusive o Cláudio escreveu o seguinte: a insegurança irá derrubar o projeto da reeleição. Querendo dizer, bom, isso vai ser tratado de maneira muito franca, né, na campanha eleitoral, e aí os índices não ajudariam o grupo que hoje está no poder. Você acha, concorda, Kriegner? É o teto de vidro do governo, né? Com certeza, e é o teto de vidro não só agora, né? É uma questão histórica, como o Mota e o Dávila colocaram também. Isso nunca fez parte da tradição de defesa de políticas públicas de nenhum partido de esquerda. Nenhum partido de esquerda ousou trazer propostas de segurança justamente por esse ponto central, que é a falta do entendimento da responsabilidade individual, ou seja, sempre o indivíduo ele é uma vítima do sistema, né? Como trouxe o Mota aqui, ele é uma vítima do todo. Se ele tivesse mais oportunidades, ele não teria optado pelo crime. Se ele tivesse um melhor amparo estatal, ele não teria optado pelo crime, o que não é verdade, né? Porque a gente vê isso sendo desbancado aí pelos números, pelos casos. Agora, eu percebo também que existe uma desconexão, Caniato, entre que está sendo redimida agora com essas últimas aprovações, com o PL antifacção e toda a cobertura que tem se feito a esse respeito. Antigamente, não existia uma conexão direta na mentalidade da população em relação à política e segurança pública. Segurança pública se pensava mais uma questão de policial e juiz, né? Uma coisa assim, judiciário e força policial, e não necessariamente na questão de políticas públicas. Por exemplo, quando tem as eleições municipais, as pessoas nos debates, alguém traz alguma coisa de segurança pública, o primeiro argumento é, peraí, constitucionalmente, o prefeito, o município não faz nada em relação à segurança pública, o que não é verdade. Constitucionalmente, a gestão das polícias é sim, de fato, do governo estadual. Mas política de segurança pública, de prevenção de criminalidade, redução de crimes, começa desde iluminação na rua até uma série de outras etapas para depois chegar na questão do acionamento de forças policiais. Então, essa desconexão entre política e segurança, eu vejo que tem se reduzido. E as pessoas estão entendendo mais e vão cobrar isso na urna no ano que vem. Para ter segurança de verdade, uma polícia bem equipada, bem amparada e que tem um judiciário ali que vai fazer o seu trabalho, você precisa, em primeiro lugar, ter boas leis, bem definidas, bem delimitadas, para que sejam, então, cumpridas por essas forças, né? Pois é, uma discussão interessante. Dávila, queria só para a gente fechar esse capítulo aqui do programa, as várias discussões que certamente acontecerão na campanha eleitoral e aquilo que muitos vão pregar, prometer, tem que fazer isso, vamos pegar esse caminho, endurecimento da legislação. O que é possível para um presidente da República e também para os governadores quando a ideia é mudar a situação da segurança pública, enfrentar verdadeiramente o crime organizado? Quais são as ferramentas possíveis para os chefes do Poder Executivo, tanto na esfera federal quanto nos estados? Bom, vou começar pelos estados. Quer ver uma batata quente para um governador disputar a eleição, prometer, e que é a favor do que a população quer, mas no fundo ela não quer que seja no quintal dela. Construção de presídios. Todo mundo é a favor, faça uma pesquisa. Todo mundo acha que tem que construir mais presídio. Ah, mas na minha cidade não quero um presídio aqui na minha cidade. Não quero ver essa família de preso vindo aqui todo fim de semana. Então o negócio é o seguinte, onde é que vai construir o presídio? Em Marte? Então, mas é uma demanda real. Agora, se começar a falar onde é que vai ser, me mostra aí o mapa, onde é que você vai construir os presídios, você vai perder voto naquelas regiões em vez de ganhar voto. E essa é uma responsabilidade dos governadores. Então, veja só, às vezes, como é uma assimetria entre o que a população quer e na hora que você define onde é que essa política pública vai ser implementada, capaz que esse candidato a governador vai perder voto naquelas regiões, não ganhar voto. Então, esse é um ponto interessante para refletir nas campanhas estaduais. Na campanha presidencial, a grande questão é desmantelar o crime organizado. Essa é uma responsabilidade federal.
essa história de coordenar as ações com polícia civil, militar, promotorias, Receita Federal, isso é uma política federal. Afinal de contas, a droga entra pelas fronteiras brasileiras. Quem é responsável pela fronteira brasileira é o governo federal. Armas estão entrando pelas fronteiras brasileiras. E aí nós precisamos aprovar a tal da lei antimáfia que eu defendo aqui a ferro e fogo. Então, o grande tema do governo federal é o que você vai fazer para acabar com o crime organizado ou enfraquecer dramaticamente o crime organizado para o Brasil não virar um narco-estado. E para os governadores federais como é que eu vou, por exemplo, construir mais presídios e não perder voto. Esse é o desafio para os governadores.